Boa noite. Boa noite mesmo. 22h41 da noite. Estamos aqui discutindo um tema muito importante para a nossa cidade. Queria inicialmente saudar, a subcomissão de transporte, saudar o vereador Senival Moura, saudar a vereadora Renata Falzoni, em nome dos vereadores, e dizer que a subcomissão trabalhou bastante durante esses meses e teve um relatório positivo. O que acontece é que o relatório é uma coisa e o projeto que está sendo discutido aqui é outro. Aqui também foi admitido que esse projeto chegou em menos de 48 horas aqui para a subcomissão, aqui para os vereadores. E não tem como nós, vereadores aqui dessa casa, nos debruçarmos de forma profunda para debater uma questão que divide o debate público, uma questão importante para a cidade, sendo debatida dessa forma. Então não há como começar qualquer tipo de fala sem dizer que é um absurdo que a gente não faça o debate profundo sobre temas importantes na cidade. O Partido dos Trabalhadores, a sua bancada, junto com a bancada do PSOL, apresentou no mês de maio um projeto debatendo o tema do Moto-App na cidade de São Paulo. Isso foi em maio, há meses atrás. E nesse projeto nós tínhamos como algumas premissas a garantia da vida, a garantia dos direitos dos trabalhadores e a garantia da segurança viária. Isso, com certeza, era fundamental para que a gente tivesse os pilares do debate hoje aqui na casa. E falando em segurança viária, é importante dizer que essa não é a realidade da cidade de São Paulo. A realidade da nossa cidade é o aumento de mortes, a realidade da nossa cidade é o aumento de acidentes. Nós precisamos mudar completamente a infraestrutura viária. A gente precisa trabalhar na redução da velocidade, que é fundamental para conter o avanço das mortes e dos acidentes. E precisamos, sim, ter mais fiscalização. O que acontece é que a gente também tem um desmonte pela Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, um desmonte da CET. Isso envolve, por exemplo, a questão dos semáforos. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente vê recorridamente semáforos apagados. Se realmente o debate fosse sobre segurança no trânsito, a gente estaria discutindo outras questões aqui, e não o que está sendo debatido de forma rápida, assodada, sem o debate profundo e necessário para nós aqui. No nosso projeto, por exemplo, a gente tem requisitos mínimos para garantia do funcionamento, de fato, do Moto-App. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com uma discussão importante desses direitos dos trabalhadores. Muitas vezes esses trabalhadores, essas trabalhadoras, em grande maioria são jovens, estão nas periferias, e é preciso que a gente tenha uma segurança para o trabalho desses jovens e dessas pessoas. E nisso, na segurança no trabalho, por exemplo, a garantia de EPIs, é a garantia de que as motos vão ser adequadas, é a garantia de que a gente tenha aí de fato essa segurança, caso que tenha acidentes, que tenha seguro de vida. Tudo isso está sendo elaborado no nosso projeto. O que também está sendo colocado no nosso projeto é a responsabilização dos aplicativos, das empresas. Os aplicativos das empresas não podem ganhar em cima de quem está trabalhando, desses jovens que estão trabalhando. Não pode, de maneira nenhuma, ganhar em cima
desses jovens, dessas pessoas que trabalham. Então, precisam ser responsabilizados, precisam garantir seguro, né, acidente, precisam garantir, né, de fato, que a gente tenha, né, uma segurança para esses trabalhadores. As empresas também precisam garantir pontos, né, de descanso para esses trabalhadores, pontos de descanso, por exemplo, como Wi-Fi, né, que tenha banheiros, espaços, né, de cozinhas, e isso hoje não é garantido, isso hoje não é exigido, e nós precisamos discutir aqui quais são as responsabilidades dessas empresas de aplicativo. É fundamental que a gente coloque isso no projeto. E também as responsabilidades da Prefeitura de São Paulo, do poder público. O projeto atual não traz as responsabilidades do poder público, de fato, para a regulamentação de um serviço na nossa cidade. O projeto hoje não diz sobre isso. Isso é um dos grandes problemas, porque se a Prefeitura de São Paulo estiver fazendo essa regulamentação, ela também é responsável, né, por esse processo. Então, hoje aqui, a gente está vendo um projeto, né, que foi chegado de forma assodada, há 48 horas, analisado pela subcomissão, né, de transporte, mas que chega aqui nesse plenário sem o debate devido, sem a construção devida, sem olhar todos os projetos apresentados, protocolados, como projeto do Partido dos Trabalhadores, com consistência, que ouviu movimentos, que ouviu entidades, que ouviu trabalhadores, que ouviu, né, diversas organizações da sociedade civil, se debruçou por meses nessa discussão para que a gente não tivesse ainda uma proposta ideal. A forma que a gente tem que fazer o debate público e a discussão das políticas públicas tem que ser com responsabilidade e compromisso. E hoje o PT se compromete com a vida, se compromete com os direitos dos trabalhadores, se compromete com a segurança viária da nossa cidade. O nosso projeto, ele não se atém apenas aos moto-apps, ele discute mais, ele discute o frete, ele discute políticas públicas de transporte, da garantia da segurança, e isso tudo precisa ser garantido nessa regulamentação. Falamos também sobre a questão das áreas circunscritas, que são importantes para que a gente não tenha, né, de fato, né, uma regulamentação desenfreada, ou uma desregulamentação, né, ou um liberou geral, porque se a gente tiver isso, com certeza mortes acontecerão. Então a gente discute, por exemplo, fazer um circunscrito, um mini anel, que proíbe a questão do centro expandido. Tem muita discussão sendo colocada, e tem muita discussão e muito projeto bom e propostas boas da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, nesse sentido, no dia de hoje, presidente, só para encerrar, eu não poderia votar de forma favorável nesse projeto. Precisamos elaborar, melhorar, construir, de fato, um projeto que a gente consiga garantir todos esses princípios colocados também pelo PT. Obrigada. Próximo orador, o João Ananias.